No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Atos capítulo 10, versos 9 a 16. Em Atos, temos a história da igreja em seus primeiros passos. Os apóstolos são protagonistas importantes no desenvolvimento dessa história, sendo Pedro um dos principais. O capítulo 10 de Atos narra uma experiência muito importante do apóstolo Pedro. Deus o leva a compreender que os gentios, os não-judeus, eram também amados e chamados para fazer parte do reino. O Cristo não era uma dádiva exclusiva para os judeus, mas para todos. Pedro iria começar a entender que Abraão foi escolhido para que, por meio dele, todas as nações da terra fossem abençoadas. Os conceitos judaicos e separatistas de Pedro foram confrontados por Deus. Pedro precisava entender que o evangelho do reino era um chamado para o mundo todo e não apenas para o povo judeu. Ele ainda pensava ser superior aos gentios por ser judeu, mas isso começaria a mudar. Pedro aprendeu com Jesus sobre a necessidade de orar. E, inspirado pelo que viu tantas vezes o mestre fazer, procurava momentos para dedicar-se à oração. Eu e você precisamos fazer isso também. Ter momentos em que 100% de nós é dedicado à oração. Pois Deus, muitas vezes, iniciará movimentos de mudança em nós a partir de nossos momentos de oração, assim como fez Pedro. Por isso, estar a sós com Deus é insubstituível. Pedro subiu ao terraço para orar, e os dias seguintes foram de mudanças. Tanto quanto ele, nós precisamos de mudanças. Precisamos repensar conceitos, reconsiderar posições, entender melhor as pessoas, a nós mesmos, entender a vida. E diante de Deus, em oração, estaremos nos expondo para que Ele inicie processos de mudança em nós. Não precisamos temer, ainda que não gostemos de mudanças. A maioria de nós é resistente a mudanças. Mas, ainda que envolva desconforto, decepção ou dor, mesmo assim, será melhor, pois as mudanças que Deus promove em nós nos permitem desfrutar mais liberdade, vida e paz. Ore para mudar, para ser melhor amanhã do que é hoje. Deus amado, quero colocar a minha vida à tua disposição para as mudanças que se fazem necessárias, que jamais eu resista às mudanças que o Senhor tem para a minha vida e que essas mudanças promovam em mim liberdade, vida, paz, amor na pessoa do Senhor Jesus. Em nome dele que eu oro agradecido. Amém. Que este dia seja mais um dia em que você possa experimentar da santa e bendita presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo.